De atração de circo a potencial econômico, o futebol jogado por mulheres ainda encontra obstáculos em pleno século XXI. Quem nunca ouviu alguém falando que o futebol jogado por mulheres é ruim? Que recebem menos porque são piores? Ou ainda, que não tem graça? É comum rebatermos com mas também não é bonito ver os homens jogando, e isso apenas dá continuidade a um debate sem fim que distancia as torcidas e amantes do esporte. No final século XIX, mulheres que jogavam futebol eram consideradas um show de circo, sendo de fato uma atração, já que suas partidas aconteciam durante o espetáculo. Durante um mesmo período, homens de classe alta, em sua maioria universitários, já organizavam campeonatos com torcida. Mas as mulheres não puderam continuar jogando, aprimorando, ganhando espaço atenção. Em abril de 1941, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi-se criado o Decreto-Lei 3.199, proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre eles o futebol. Dizia a lei: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos, CND, baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Segundo a pesquisadora Kátia Rubio, da Universidade de São Paulo, USP, a proibição da prática esportiva feminina no Brasil deixou graves consequências, que atrasaram a história olímpica do país, mesmo depois que deixou de vigorar o decreto da era Vargas. Em 1965, durante o regime militar, a proibição ficou mais clara com a decisão do general que presidia o CND. Não é permitida à mulher a prática de lutas de qualquer natureza, do futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e baseball. Deliberação N7 do Conselho Nacional de Desportos. Assim, além do preconceito, durante mais de 20 anos, a mulher que jogasse também poderia ser presa. Enquanto isso, os homens ganhavam os campos e a atenção de grandes empresas que viam no futebol uma vitrine que crescia cada vez mais. As táticas, técnicas e conhecimento de jogo eram disseminadas entre os homens e bastava a mulher ficar em casa, com os filhos, ou ir contra a lei e arriscar a sua liberdade e até mesmo a vida. Apenas no fim da década de 1970 foi revogada a lei que proibia às mulheres de jogarem futebol. Era o início de uma nova jornada para a modalidade entre as mulheres. No entanto, a categoria não recebeu nenhum estímulo de clubes e federações, não foi regulamentado, e seguiu sofrendo repressões da sociedade. Apenas em 1983, a modalidade foi regulamentada. Com isso, foi permitido que se pudesse competir, criar calendários, utilizar estádios e ensinar o esporte para meninas nas escolas. Há apenas 38 anos temos, legalmente, mulheres em campo no Brasil. É pouquíssimo tempo para estabelecer times, jogadoras e campeonatos de qualidade igual vemos na Europa, por exemplo. Mas, mesmo assim, poderíamos estar muito além do que hoje estamos. A história ensina, mas muitas vezes quem deveria ajudar a diminuir a disparidade prefere fechar os olhos. A partir de 2019, todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro foram obrigados pela CBF a terem uma equipe feminina adulta e uma de base, que disputem ao menos um campeonato oficial. A medida faz parte do licenciamento de clubes, documento que regula a temporada de competições profissionais no país, e segue a orientação da CONMEBOL, que adota a mesma regra para clubes participantes de Libertadores e Sul-Americana. A obrigatoriedade forçou dirigentes a olharem para as meninas, mas também expôs a vulnerabilidade da categoria. Grandes clubes optaram pela parceria com pequenos times, fazendo com que grandes goleadas acontecem nos campeonatos, pois é isso que acontece quando se coloca um clube escola contra um time já formado, aliado como uma inicial falta de organização dos campeonatos. De fato, foi um grande avanço literalmente a forceps, mas ainda há muito que se conquistar. Os primeiros passos para a profissionalização do futebol feminino aconteceram em 2015, pelo time do Santos, mas apenas algumas jogadoras do elenco tiveram a sua carteira assinada, sendo a sua maioria trabalhando por contrato, o que acontece até hoje com a grande maioria dos clubes.
Isso faz com que a atleta jogue apenas na temporada, passando o tempo off sem nenhum vínculo ou treinamento. Em 2020, o Corinthians profissionalizou todo o elenco, e fez com que o investimento no time feminino mais que dobrasse, com todos os pagamentos que o regime CLT pede. A profissionalização do futebol masculino no país, no entanto, data da década de 1930, mais de 80 anos antes. É claro que os salários têm uma grande diferença, e assim vai continuar, até os patrocínios chegarem cada vez mais. Para isso, é preciso continuar com a mudança de cultura que domina o Brasil, onde as famílias veem nos meninos dos campos de várzea um investimento no futuro, e colocam as meninas como responsáveis pelo lar. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. A Copa Mundo Feminina na França, em 2019, nos mostrou que o futebol feminino pode sim ser lucrativo para as marcas, reforça a mensagem de apoiadores da igualdade de gênero e conquista um público que é a maioria do mundo, já que as mulheres representam 51% da população mundial. Mas esse investimento não pode ser apenas em épocas de grandes eventos, e a continuidade do patrocínio ajuda a garantir o treinamento e condicionamento físico fora das temporadas. Há algumas semanas, outro marco histórico: o primeiro patrocinador exclusivo da seleção feminina. Claro que agrega muito para a imagem da empresa, que viu os seguidores nas redes sociais aumentarem após o anúncio da parceria. É preciso imprensa, é preciso marcas, é preciso um clube que primeiro invista para depois receber os frutos. É necessário olhar para o futebol feminino. Existe uma lacuna de, no mínimo, 40 anos entre homens e mulheres que jogam futebol, e essa disparidade caminha a passos curtos e lentos em direção à igualdade. O futebol feminino não merece mais sobreviver. Merece correr, em velocidade máxima, em direção ao gol, aos espetáculos e à glória, com a garra e a emoção que só é possível ver quando entra em campo, junto com as jogadoras, uma história de luta, lágrimas e resistência.